Este mundo não é tão normal quanto parece. Em todos os lugares, existem criaturas que são demônios, sempre ansiosos para roubar almas e possuir corpos humanos. Há também pessoas que estão na linha de frente da batalha contra esses demônios. Elas são corajosas, usando estátuas de santos, as palavras de Deus e sua fé feroz como espadas. Mas os demônios não temem nada disso. Estátuas sagradas são profanadas com rios de sangue vermelho, padres recitando as palavras de Deus de repente são envolvidos em chamas azuis, o símbolo do poder demoníaco. As pessoas ao seu redor começam a entrar em pânico e perder o foco, enquanto outro padre tenta acalmar a todos e os exorta a continuar orando. No final, até ele perde a vida para o poder do demônio. E assim o exorcismo termina em derrota para a humanidade. No mundo comum, Rin é um jovem problemático sem nada melhor para fazer. Todos os dias, ele perambula pelas ruas perguntando às pessoas se sabem quem é seu pai, então desferindo punhos estrondosos e chutes relâmpago diretamente em seus rostos. Ele é um órfão criado em um mosteiro, e Fujimoto é seu principal tutor. Um olhar para o rosto do garoto e você sabe que ele já esteve em outra briga, mas Rin esconde bem isso, pronto com uma explicação para cada marca em seu corpo. Ele até termina a conversa enterrando o rosto no peito de uma garota bonita, pegando o velho de surpresa. Felizmente, Fujimoto reage a tempo e o coloca em um estrangulamento adequado para lhe ensinar uma lição. Mais cedo, o chefe de Rin ligou para o mosteiro para informar que eles não precisavam mais de um trabalhador de entregas que desaparece depois de concluir as entregas. Em vez de retornar à empresa, ele disse para empacotar suas coisas e ir para casa cuidar de patos. Rin já trabalhou em muitos lugares, mas nenhum durou mais que alguns dias. A esse ritmo, ele não terá nada para comer, a não ser terra, filho. Apesar de lhe dizerem isso, Rin ainda tenta argumentar. Não há como eu não sobreviver. Além de Rin, Fujimoto também adotou Yukio, o irmão mais novo de Rin. Embora sejam irmãos, suas personalidades são completamente diferentes. Um é ruim em estudos, sempre brigando, com um futuro tão escuro quanto um buraco negro no espaço, sem um único raio de luz. Yukio, por outro lado, se destaca em acadêmicos e esportes, e está prestes a se mudar para o dormitório de uma prestigiada academia. Todos comentam sobre quão diferentes esses gêmeos são, como céu e terra. Rin grita com raiva para que eles calem a boca, e um dispositivo próximo de repente pega fogo em chamas azuis estranhas antes de se apagar rapidamente. Fujimoto reage imediatamente, dizendo que talvez essa coisa esteja muito velha e precise ser substituída. Ele diz a Yukio para colocar um curativo em seu irmão primeiro. Como todos os outros, Yukio está sem palavras. Com Rin, que não faz nada além de brigar todos os dias, será que ele não consegue viver sem brigar? Nem mesmo Rin sabe por que é assim. Ele só pode parabenizar seu irmão mais novo, cujo futuro é muito mais brilhante do que alguém inútil como ele. De repente, alguém entra com um aviso de recrutamento destinado a ninguém menos que Rin. Uma pessoa bondosa até lhe joga um terno, dizendo para ele parecer elegante e sério para a entrevista. Se ele não conseguir um emprego desta vez, não seria estranho Fujimoto chutá-lo para fora do mosteiro. A dona da loja parece ser rigorosa e não muito gentil. Ela analisa o currículo de Rin, observando apenas uma conclusão do ensino fundamental. Ela pensa por um momento e, então, oficialmente lhe designa um trabalho. Ela o ordena a mover toda a mercadoria para fora. As pessoas ao redor suspiram, dizendo que ela está novamente colocando o novato em situações difíceis. Mas quando veem Rin levantar toda a pilha de mercadorias de uma só vez e carregá-las para fora, ficam maravilhadas. A dona Mal chegou à porta quando Rin já terminou a tarefa. No entanto, a última caixa acidentalmente cai sobre a cabeça da proprietária. As tarefas atribuídas depois também são realizadas relativamente bem. Ao consertar o chuveiro, ele espirra a água no rosto dela. Ao empurrar um carrinho, ele o atinge diretamente nela. Se não fosse abençoada por seus ancestrais, ela teria sido mandada para o seu túmulo por Rin. Por fim, ele suspira, esperando ser demitido quando uma oportunidade inesperada surge. A dona, sendo econômica, havia comprado uma remessa de especiarias que não conseguia vender, principalmente porque a pessoa do balcão de cozinhar era terrível. Rin, num improviso, se oferece para mostrar suas habilidades. A cada mexida de sua mão, o aroma de noodles se espalha por toda parte e os clientes correm, ansiosos para experimentar. A dona também se aproxima à distância, dá uma mordida e seus olhos se arregalam.
No final, ela anuncia que Rin está contratado e deve chegar ao trabalho pontualmente. Feliz da vida, Rin sai correndo para avisar a todos que está indo para casa celebrar o novo emprego de seu filho mais velho e a matrícula do mais novo na escola. Fujimoto prepara uma grande sopa quente para o jantar. Justo quando tudo parece estar indo bem, quando Rin está prestes a começar a trabalhar novamente, ele vê uma garotinha correndo atrás de um lenço levado pelo vento. Ele o pega e então olha para a menina e lembra que é a filha cujo pai pediu um exorcismo. Rin, inconscientemente, olha para o lenço de novo. Algo está grudado nele. Ele o puxa, fazendo-o voar novamente e corre atrás dele até o supermercado. A criatura sobe em uma pilha de mercadorias, pulando e fazendo-as cair. Embaixo está a garotinha, então Rin se joga para protegê-la. A menina apenas sofre um pequeno arranhão, mas Rin perde o emprego porque a dona o acusa de danificar deliberadamente os produtos no supermercado. Naquela noite, todos esperam por muito tempo, mas Rin não volta para casa. Yukio sai para procurá-lo e repreende o irmão por não ter voltado. Quando descobre que Rin perdeu o emprego, suas palavras se tornam ainda mais duras. Mas Rin tem algo que não consegue explicar. Ele sabe que não importa o que diga, ninguém vai entender. Até mesmo Rin não sabe o que diabos aconteceu. Quando os dois chegam em casa, na igreja, veem o pai e a garotinha daquela manhã que vieram expressar seus agradecimentos. O homem é muito grato a Rin por ter protegido sua filha. A menina está sempre sonhando acordada, desatenta, e facilmente tropeça e se machuca. Isso não é tudo. A menina está sendo intimidada, o que causou o que aconteceu hoje. O homem acha que Rin está se referindo a algo na escola e fica bravo, querendo investigar a fundo. A menininha então puxa a mão dele e diz: "Não é isso. É um espírito, não um humano." O homem pausa para olhar para a filha. Então ele explica que ela tem uma imaginação vívida, provavelmente de tanto ouvir contos de fadas. Rin está prestes a explicar para que o homem entenda, mas Fujimoto o interrompe e simplesmente entrega à garota uma pequena garrafa contendo um trevo de 4 folhas. Rin não entende, mas Fujimoto não explica. Ao invés disso, ele proíbe seu filho de sair porque o dia já foi demais. Na manhã seguinte, quando Rin acorda, ele encontra os mesmos caras com quem lutou antes. Além disso, criaturas estranhas também aparecem ao seu redor. Eles o provocam, fazendo Rin desconsiderar a punição do velho. Esse cara vem de uma família rica e está prestes a entrar em uma escola de prestígio, então quer chamar Rin para resolver a questão anterior de forma tranquila para evitar deixar uma má reputação. Mais tarde, Rin não se importa muito. Ele guarda o dinheiro, dizendo que não está interessado. Mesmo que Rin tenha dito isso, o cara não desiste e continua a provocá-lo. Se você não aceitar o dinheiro, como seu irmãozinho continuará os estudos? O dinheiro que ele ganha se esforçando e estudando é suficiente? Rin originalmente não se importava, mas quando o outro cara menciona Yukio, ele imediatamente fica bravo e lhe dá um soco. Depois de ser atingido e cair, o cara se levanta e grita de raiva. Todo seu corpo se transforma, sua cabeça brota chifres, suas costas ganham uma cauda e suas orelhas ficam pontudas. Ele não parece mais humano. Seus capangas, como se não percebessem nada, correm para agarrar Rin e imobilizá-lo. O cara tira uma barra de ferro quente, querendo pressioná-la contra o corpo de Rin. Nesse momento desesperador, Rin solta um grito furioso. De seu corpo, chamas azuis irrompem e incendeiam. Aquele que está diante dele muda completamente de atitude. Se apresenta como o demônio Asteroth, um servo do rei demônio Satanás, aqui para receber o príncipe. Rin fica confuso e não entende o que aquele está dizendo. Lá fora, Fujimoto chegou. Ó Senhor nos céus, retribua-os conforme suas obras, segundo o trabalho de suas mãos. Após sua oração, a expressão do demônio muda imediatamente de calma para desconforto, e então para raiva. Ele avança para atacar primeiro, mas Fujimoto agarra seu braço, gira-o e o derruba. Ele junta 2 dedos, aponta diretamente para ele e grita que ele deve morrer. Da boca do demônio, uma corrente de névoa negra escapa, e então seu corpo inteiro cai inconsciente. Rin pergunta ao pai o que está acontecendo. O lugar onde vivemos existe em paralelo a um lugar chamado Jahannam. Normalmente, os 2 lugares não conseguem se comunicar ou se conectar, mas depois do que aconteceu, a parede que os separava não existe mais. Você é o filho de Satanás. Os demônios te encontrarão em breve. Você deve fugir rapidamente.
Os demônios que vêm atrás de você não serão comuns, mas os mais ferozes e perigosos. Enquanto Fujimoto fala, os arredores começam a mudar. Ele não pode dizer mais nada e puxa a mão de Rin para correr. Demônios os seguem continuamente. Eles enviam marcas escuras para rastrear sua localização e caçá-los. Vários demônios menores parecem desacelerar seu movimento. Fujimoto só precisa acenar com a mão e eles desaparecem. Isso mostra que ele não é um exorcista comum. Quando eles pulam para outro prédio, diante deles estão cães e gatos perdidos de toda a área, mas não são normais. São cadáveres controlados por demônios. Apesar do número de inimigos, Fujimoto não tem medo. Esses são apenas comuns. Encontrar mortos-vivos em forma humana seria perigoso. Ele só precisa jogar uma garrafa de água e toda a horda derrete. Perdendo toda a capacidade de combate, o pai e o filho retornam com sucesso ao mosteiro. Parece que se prepararam para todas as situações. Parece que Fujimoto não é o único que conhece as circunstâncias de Rin. Do lado de fora, 3 camadas de selos de barreira foram preparadas, mas Fujimoto ainda não está à vontade. Precisamos de mais do que isso para aguentar até amanhã. Ele designa todos para reforçar as barreiras, enquanto leva Rin para uma sala secreta que nem Rin sabia que existia. Fujimoto recupera a espada Kirikara, um artefato lendário passado de geração em geração. O poder sombrio de Rin está selado dentro desta espada. Agora que tudo foi exposto, Fujimoto não pode fazer nada além de entregá-la a ele, mas deve lembrar-se de proteger esta espada com sua vida e nunca desembainhá-la. Se o fizer, o poder retornará e ele não será mais humano. Do lado de fora, hordas de demônios tentam invadir, mas quando colidem com a barreira, seus corpos são triturados como se fossem jogados em uma trituradora, deixando apenas poças de sangue no chão. O demônio Astaroth, apesar de ser exorcizado por Fujimoto, pode possuir outro corpo humano e vir ao mosteiro. Justamente então, um carro colide diretamente com Astaroth. Ele recebe o impacto total, mas não morre. Em vez disso, usa o carro para desativar a barreira e avança para dentro. Fujimoto, que está explicando a situação a Rin, ouve um barulho ensurdecedor. Ele diz a Rin para aproveitar este momento para escapar, para ir a um lugar onde os demônios não possam encontrá-lo e viver uma vida como humano. Quando ele tranca a sala, o interior do mosteiro já está cheio de demônios. Os outros padres não os deixam correr soltos. Um tira a luva para revelar um selo esculpido, então se transforma em um boxeador, socando cada demônio no rosto. Outro desenha um círculo mágico e usa seu próprio sangue para invocar uma estranha criatura para se juntar à luta. De um outro lado, um padre parece engolir um barril inteiro de gasolina e solta fogo nos demônios. Graças a eles, a batalha permanece sob controle. No entanto, quando Astaroth entra, tudo muda. Ele não é apenas rápido, mas também poderoso. Nenhum ataque consegue atingi-lo, mas quando ele ataca, ninguém consegue se defender. Fujimoto saca uma arma e atira, mas erra todos os tiros. Enquanto os dois lados estão locked in struggle, Astaroth solta um grito furioso. O corpo humano que ele possui incham e se torna grotescamente massivo. Com esse tamanho, ele pode despedaçar qualquer um aqui como se estivesse desfiando frango seco. Mas nesse momento, um tridente voa e o empurra para o chão. Quem atacou não é ninguém menos que Rin, que arrombou a porta sem que ninguém percebesse. O demônio nunca esperou que o príncipe que veio para receber seria atacado. Fujimoto fica brevemente surpreso, mas rapidamente aproveita a oportunidade, usando as palavras sagradas de Deus e sua feroz fé para exorcizar Astaroth. A ameaça mais perigosa dessa batalha está temporariamente resolvida. Neste momento, todos estão gravemente feridos, mas em vez de tratá-los, Fujimoto ordena que eles rapidamente arrumem suas coisas e levem Rin para longe dali. Rin se opõe veementemente a essa decisão, mas Fujimoto insiste que a responsabilidade mais importante deste mosteiro é proteger Rin. Ao ouvir isso, Rin fica extremamente agitado. Desde a infância, Rin tem sido visto com desconfiança por causa das coisas anormais ao seu redor. As pessoas diziam que ele era filho de um demônio que não merecia viver. Agora, tudo que Fujimoto tentou esconder foi exposto, deixando Rin extremamente desconfortável. Para piorar, ver todos feridos parte o coração deste jovem. Ele perde a compostura e grita que ninguém precisa dele, que até Fujimoto, mais cedo ou mais tarde, abandonará o filho do demônio. Ele não precisa mais dessa família falsa. A partir de agora, não o chame mais de meu pai. Mesmo Fujimoto não consegue manter a calma após ouvir o que Rin disse e o esbofeteia. Arrume suas coisas. O
O amanhecer está quase chegando. Assim que Rin vira as costas, Fujimoto de repente desmaia. As pessoas ao redor querem verificá-lo, mas ele os impede e diz para ficarem longe. Ele ri de forma selvagem e chamas azuis irrompem de todo o seu corpo, um sinal de que o rei do mundo demoníaco, Satanás, chegou para levar seu filho de volta. Ao ver isso, as pessoas ao redor correm para a frente, mas com apenas um olhar, ele as incendeia. Satanás usa suas garras para cortar sua mão. O sangue desce e forma um portão, levando ao mundo demoníaco. Um corpo humano não pode suportar o poder de Satanás. Ele agarra Rin e o joga no portão. Não importa o quanto Rin lute e resista, ele não consegue escapar. Satanás está acima, rindo alto enquanto seu objetivo está prestes a ser alcançado. Mas naquele momento, a consciência humana nos olhos de Fujimoto retorna. Ele agarra seu pingente e o crava em seu próprio peito. Fujimoto não pode derrotar Satanás, mas não o deixará fazer o que quiser. Sacrificar sua própria vida é a melhor opção. No entanto, o portão continua a funcionar e puxa Rin em direção ao mundo demoníaco. No momento final, quando está prestes a ser completamente engolido, Rin agarra a espada e a desembainha. O poder sombrio selado é liberado. Tanto Rin quanto a espada são consumidos pelas chamas do mundo demoníaco. Ele corta em direção ao portão, a sala inteira brilha com uma luz ofuscante e então fica escura. Quando tudo volta ao normal, Fujimoto está deitado no meio da sala e Rin está em uma forma que não é nem humana nem demoníaca. Ele é a espada e chora desamparado pela morte de Fujimoto. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas também o fim da existência pacífica de Rin. Ele olha para trás com saudade da casa cheia de memórias calorosas e sai. Todos, apesar de estarem feridos, continuam trabalhando diligentemente. Ninguém o culpa por atrair os demônios. Em vez disso, eles lembraram Rin que ele poderia voltar se quisesse, já que esta ainda era sua casa. Antes de Fujimoto morrer, ele havia dado a Rin um telefone. Nos contatos, havia apenas um número para ligar. Pertencia a um amigo de Fujimoto, alguém que faria tudo ao seu alcance para apoiar e ajudar Rin a fazer o que quisesse. Então, Rin ligou e esperou ansiosamente para ver quem chegaria. À distância, uma limusine rosa chamativa veio dirigindo em sua direção. Quase atropelou Rin antes de parar. Um homem saiu do carro. Esta era a pessoa que Fujimoto disse que sempre ajudaria se Rin precisasse. Seu estilo de moda era moderno, mas seu rosto parecia um tanto suspeito. Em resumo, ele não parecia nada confiável. Enquanto eles conversavam, Yukio também veio cumprimentá-los. Ele estaria seguindo seu irmão para a academia True Cross. Era difícil acreditar que o irmão mais velho estivesse completamente desinformado. Ele mal sabia de alguma coisa, ainda assim conseguiu entrar na mesma prestigiosa academia que seu irmão mais novo, que sempre foi conhecido por suas notas excelentes. A academia True Cross não era apenas uma única escola, era uma enorme área, como um distrito inteiro, separado do resto do mundo. Rin era como um caipira que não sabia nada, enquanto Yukio permanecia calmo e sereno, ignorando tudo ao seu redor e focando apenas na leitura de seu livro. O que Rin não esperava a seguir era que Yukio seria o representante dos calouros fazendo o discurso. Ele sabia que seu irmão era inteligente, mas nunca imaginou que ele fosse tão esperto. Assim que saíram do salão da cerimônia de abertura, Yukio foi cercado por muitas garotas. Vendo seu irmão mais novo tão bem-sucedido, Rin se lembrou de quando eram pequenos, como o garoto tímido costumava pendurar seus sonhos em uma árvore. Ele mantinha isso escondido porque tinha medo de que as pessoas descobrissem. Rin teve a sorte de vê-lo e, felizmente, em vez de zombar dele, o incentivou e apoiou. Talvez tenha sido por isso que Yukio conseguiu persistir em perseguir seus sonhos até agora. A seguir, Rin vagueou explorando a escola. Comparado a este lugar, o monastério era como uma unha do pé. Apenas uma sala de aula comum era maior do que todo o monastério. Rin ficou tão surpreso que atraiu a atenção de todos e se sentiu extremamente constrangido. Enquanto vagava pelo corredor, Rin viu um cachorro. Ele deu alguns passos, depois virou-se para olhar para ele, como se quisesse que Rin o seguisse. Então, Rin o seguiu até uma área menos movimentada, e o cachorro se transformou, subitamente, em Mephisto. Como diretor, ele não poderia andar livremente pela escola, mas Rin estava muito curioso para saber se tornar um exorcista significava que ele poderia se transformar em um cachorro. Exorcistas comuns não podem, mas ele pode. Mephisto jogou uma chave para Rin e, em seguida, o conduziu por uma porta estranha. Era ali que a escola treinava seus exorcistas. Embora também fosse vasta, com muitas salas de aula, as salas eram deterioradas e não novas,
como as de fora. Dentro, algumas pessoas estavam esperando a chegada do professor. Eram pessoas que haviam sofrido feridas espirituais ou que encontraram demônios. Algumas pessoas tinham habilidades inatas, enquanto outras as adquiriram após serem afetadas pelos demônios que encontraram. Aqueles que nasceram com a habilidade eram poucos, enquanto aqueles que a adquiriram eram muitos. Então a escola também tinha uma turma dedicada a isso. Assim que Rin ouviu a explicação do diretor, o professor chegou. Mas, para seu choque, era Yukio. Ninguém ficou surpreso, exceto Rin. Não era esse seu irmão mais novo, o melhor calouro? Por que ele não estava assistindo às aulas regulares, mas sim indo para a aula de exorcismo? Rin não conseguiu se manter calmo e gritou com Yukio. Se ele sabia sobre exorcismo, então também deve entender tudo relacionado ao seu irmão demônio mais velho. Yukio tentou usar sua autoridade como professor para pedir que Rin se acalmasse, mas não funcionou. Então, ele teve que pedir a todos os alunos para saírem, para que os dois irmãos pudessem conversar. Ao contrário de Rin, Yukio nasceu fraco. Então, a escuridão não o escolheu. Na verdade, foi Rin quem deixou uma ferida espiritual em seu irmão mais novo que abriu o caminho do exorcismo para Yukio. A partir dos 7 anos, há 2 anos, ele se formou na classe de exorcismo e se tornou o exorcista mais jovem da história. Ao ouvir isso, Rin ficou ainda mais agitado. Ele perguntou o que era aos olhos do irmão mais novo. Ele empurrou Yukio e acidentalmente derrubou um frasco de sangue de invocação. Uma horda de pequenos demônios irrompeu para atacá-los. Yukio, calmo, sacou sua arma e os eliminou um por um. Cada demônio que se lançou contra ele recebeu uma bala. Enquanto lutava, Yukio não hesitou em deixar Rin saber que, em sua opinião, seu irmão demônio era uma ameaça à humanidade, algo que todos os exorcistas precisavam eliminar. Embora não soubesse os detalhes da morte de Fujimoto, entendia que o velho estava lutando contra a invasão de Satanás há muito tempo, porque só ele era forte o suficiente para contê-lo. Fujimoto não teria perdido com seu poderoso espírito. Isso só poderia acontecer se Rin tivesse dito algo para agitá-lo. Mais precisamente, Rin era a fraqueza de Fujimoto. Assim que Yukio terminou de falar, sua arma se virou e apontou diretamente para Rin. Rin também não ficou parado. As chamas demoníacas começaram a arder intensamente. Ele sacou sua espada e atacou diretamente Yukio, mas em vez de atacá-lo, atingiu o demônio atrás dele. Rin também sabia que a morte de Fujimoto era sua culpa. Era por isso que ele queria se tornar um exorcista, para que ninguém tivesse que morrer protegendo a criança deste demônio. Ao ouvir isso, Yukio também se lembrou de quando eram pequenos. Ele estava assustado porque conseguia ver demônios. Fujimoto havia dito a mesma coisa. Você quer se tornar forte para se proteger e proteger seu irmão mais velho dessas coisas? Este era o nobre objetivo que lhe permitiu estar aqui como professor em vez de aluno. Quando eles se entenderam melhor, a aula começou. Quando a aula terminou e Rin estava procurando seu quarto, ele descobriu que Yukio era, afinal, seu colega de quarto. Rin era o filho do rei demônio, que sabia quando ele poderia entrar em uma fúria. Para ficar seguro, Yukio propôs dividir um quarto com seu irmão para facilitar o monitoramento, e assim o lugar de descanso se tornou inconscientemente uma prisão, com Yukio como o guarda. No dia seguinte, sabendo que a inteligência de seu irmão mais velho não tinha comparação em estupidez, Yukio decidiu dar a Rin alguns materiais sobre exorcismo, mas era um livro infantil, o que deixou Rin extremamente irritado. Não me menospreze assim. Não é um menosprezo a você, é a verdade. Se você quer se tornar um exorcista em vez de um golpista profissional, deve saber que o trabalho duro compensa. Caso contrário, você acabará enganando as pessoas e levando uma surra. Depois de dizer isso, Yukio estava prestes a sair para a loja de exorcistas para comprar alguns suprimentos e lidar com um pedido de exorcismo lá. Ao ouvir isso, Rin imediatamente se interessou e quis acompanhar. Yukio queria recusar, porque seu irmão era apenas um exorcista aprendiz, sem autoridade para participar de batalhas. Mas a situação de Rin era especial. Se ele esperasse até que Rin entendesse de combate, provavelmente ele seria espancado antes pelos demônios. Então, Rin foi autorizado a vir e lutar. Toda a academia era uma zona especial, revestida com muitos feitiços de Mefisto para afastar demônios. Havia armadilhas por toda parte. Se Rin vagasse sem uma chave de exorcista, poderia ser facilmente morto. Quando chegaram à loja de exorcistas, Yukio lembrou seu irmão para não vagar ou tocar em nada descuidadamente. Rin ficou irritado e pensou,
Desapareça você. Ele era seu irmão mais novo, não seu pai. Então por que estava dizendo coisas como não fique vagando ou tocando em nada? Era insuportavelmente irritante. Logo após amaldiçoar silenciosamente em seu coração, ele realmente começou a vagar e ignorou o lembrete de Yukio. Rin viu um lindo jardim repleto de todos os tipos de flores em flor, exibindo suas cores. Dentro, uma garota estava diligentemente cavando buracos para plantar flores enquanto o observava. Rin inconscientemente tocou o portão, e o local onde tocou brilhou repentinamente com luz. A cerca inteira, como uma barreira protetora, se despedaçou apenas com o toque de Rin, e o portão caiu repentinamente. Isso revelou que Rin era um demônio. A garota lá dentro também percebeu o problema e gritou de medo, dizendo ao demônio para ficar longe. Ao ouvir alguém chamá-lo de demônio, Rin não só não ficou parado, mas caminhou em direção a ela. A garota tentou se afastar, mas não conseguiu. Ele observou com cuidado e percebeu que ela não conseguia andar, então foi até ajudá-la. Depois de explicar claramente por um tempo, a garota finalmente entendeu a situação especial de Rin. Então, eles se apresentaram formalmente. O nome dela era Shimi, filha do dono da loja de exorcistas. Este jardim era o lugar favorito de sua avó. Porque ela amava sua avó, Shimi também amava este jardim. Infelizmente, apenas um mês atrás, sua avó faleceu em um acidente. Ela esperava que sua avó chegasse ao jardim de Amahara, um lugar mencionado em contos de fadas, onde todas as flores do mundo existem. Justo quando ela disse isso, Yukio e o dono da loja saíram de dentro. Na verdade, foi o proprietário quem o havia convidado para examinar a condição da filha. Não assuma que só porque ela era uma proprietária de loja de exorcistas, ela era supersticiosa e chamava um exorcista quando algo acontecia. Quando foram ao hospital, os médicos examinaram tudo, mas não conseguiram encontrar o verdadeiro problema de Shimi. Então, Yukio tomou uma atitude. As pernas dela tinham se tornado muito anormais, com veias grandes saltando ao redor delas como raízes de árvores. Embora não houvesse sintomas incomuns, Yukio determinou que isso estava relacionado a um demônio. Este não era um demônio poderoso. Isso poderia possuir uma pessoa viva. O que possuía era uma das flores no jardim. Para esse tipo de demônio afetar uma pessoa viva, precisava falar com ela e lentamente atacar o coração vulnerável da vítima. Ele perguntou se Shimi já tinha conversado com algo incomum. Ela realmente não conseguia se lembrar de nada. A mãe, ao lado delas, ouvindo sobre a situação perigosa da filha, ficou agitada e quis destruir todo o jardim. Embora amasse aquele lugar, não valeria a pena Shimi arriscar sua vida por ele. Shimi se opôs veementemente a isso e então desmaiou inconsciente. Isso aconteceu porque o demônio estava lentamente drenando sua força vital. Se não lidassem rapidamente com o demônio, a vida de Shimi estaria em perigo. O proprietário da loja não sabia como lidar com isso. Desde a infância, o corpo de sua filha era mais fraco do que o normal. Como estava ocupada cuidando da loja, ela só podia confiar a filha à avó. Por causa disso, mãe e filha tinham pouco contato, e era normal que a menina fosse fria com ela. Na hora em que soube que deveria cuidar de Shimi, talvez já fosse tarde demais. Yukio não pensava assim. Demônios sempre sabem como atacar e atingir duramente as emoções negativas das pessoas. Se ela continuasse a pensar assim, o problema só se tornaria mais difícil de resolver. Em seu estado inconsciente, Shimi lembrava da cena antes de sua avó morrer. Naquele dia, ela deveria ajudar sua avó a puxar a cobertura sobre as parreiras porque estava bem frio. Mas Shimi estava absorta em pensamentos sobre o jardim de Amahara. Ela havia economizado algum dinheiro e expressou seu desejo de sair e procurá-lo. Sua avó sabia que o que ela falava podia não existir, mas, pela felicidade da neta, não a impediu e disse que ela deveria ir. Quando Shimi voltou, tudo que restava era uma velha deitada sob as parreiras. Assim, sua avó faleceu. Shimi sentia que era sua culpa. Desde que sua avó partiu, as flores do jardim pararam de florescer. Ela chorava desesperadamente, sem saber o que fazer. Nesse momento, o demônio apareceu. Ele disse que ajudaria Shimi a proteger o jardim, a coisa que sua avó mais amava, e não deixaria que murchasse ou desaparecesse. E assim, a partir daí, as pernas de Shimi ficaram estranhamente fracas, incapazes de se levantar ou se mover. Quando Shimi acordou, ela saiu novamente para o jardim. Rin foi até ela para lembrar que sua mãe estava muito preocupada. Shimi não se importou com isso. Em vez disso, disse que sua mãe tinha apenas más
intenções ao se voltar contra o jardim. Ao ouvir isso, Rin imediatamente ficou bravo e quebrou cada vaso de flor. Shimi entrou em pânico e correu para detê-lo. Até quando ela planejava se aprisionar naquele jardim? Se sua avó ainda estivesse viva, ela gostaria que a neta ficasse ali para sempre? Shimi não sabia a resposta. Ela apenas sabia que sua avó morreu por causa dela. Rin também percebeu que essa garota era muito parecida com ele, ambos atormentados pelas mortes de seus entes queridos. Sua avó se foi, mas sua mãe ainda está aqui. Não faça sua mãe ficar triste novamente. Você não quer encontrar o jardim de Amahara? Shimi realmente ficou comovida, mas suas pernas não conseguiam mais andar. Yukio interrompeu de repente com notícias importantes. Enquanto eles matassem o demônio, tudo seria restaurado. Nesse momento, a voz do demônio ecoou. Ele estava furioso por ter sido traído. As pernas de Shimi se transformaram repentinamente em raízes, e seu corpo foi envolto por uma flor gigante que a empurrava de propósito para frente, como um escudo. Yukio sabia disso, é claro, e disse a Rin para ir em frente. Rin tentou encontrar um ângulo para atacar, mas não conseguiu. O demônio continuava colocando Shimi na frente para bloquear qualquer golpe, fazendo Rin hesitar em atacar. Yukio, atrás dele, vendo isso, declarou que, não importava o que acontecesse, ele o mataria. O demônio não acreditou que ele ousaria, mas para a surpresa de Rin e do demônio, ele disparou um tiro direto no coração de Shimi. Ao ver isso, o demônio a jogou de lado e tentou fugir. Rin estava esperando exatamente por isso e desferiu um golpe. Quanto a Shimi, ela estava completamente ilesa e suas pernas estavam curadas. Sua mãe estava caminhando em sua direção. Rin deu um tapinha na cabeça de Shimi e lhe disse para se apressar e pedir desculpas à mãe. Oportunidades como aquela não apareciam com frequência. Quanto mais ela demorasse, mais difícil seria fazer isso. E assim, mãe e filha se abraçaram em lágrimas de felicidade. Na manhã seguinte, Rin não seguiu as instruções do fabricante e mordeu metade de um comprimido. Ele se sentou na aula sonhando acordado, imaginando-se enfrentando sozinho um clã de demônios inteiros, depois pousando de forma descolada enquanto todos o enchiam de elogios. Por sorte, o professor era gentil. Caso contrário, qualquer um de sangue quente teria dado um soco em seu rosto. Não foi uma, mas muitas vezes que Rin adormeceu durante a aula. O professor se cansou de lembrá-lo e parou de chamá-lo. Mas os alunos que estudavam a sério estavam se sentindo incomodados. O que tinha que acontecer eventualmente aconteceu. Ir para a escola, mas dormir mais do que ficar acordado, significava fazer provas apenas por fé. Mas, com a inteligência de Rin, isso poderia ser chamado de estúpido ao nível do avô. Ele não estava ciente do problema e estava muito confiante. Sentada ao seu lado estava Shimi, que estava igualmente confiante. Como sua família vendia remédios, a teoria era relativamente fácil para ela, mas a pontuação de Shimi não era muito alta porque ela usava seus próprios nomes para os medicamentos em vez dos nomes internacionais. Então, mesmo que suas respostas estivessem quase todas corretas, sua pontuação ainda era baixa. Quanto a Rin, sua pontuação era a segunda mais baixa. De um total de 100 pontos, ele conseguiu apenas 2. Era impressionante que ele tivesse conseguido isso. Suguro, que estava irritado com a atitude de Rin em relação aos estudos, viu isso e comentou que mesmo se comesse terra, seria difícil encontrar alguém tão estúpido quanto ele. Rin estava prestes a xingar de volta quando viu que seu adversário havia marcado 98 pontos. Os 2 pontos restantes devem ter sido tirados por Rin. Boa tentativa, novato! Mesmo que eu trocasse meu cérebro e meu traseiro, ainda assim teria uma pontuação mais alta que a sua. Rin olhou para Suguro e achou que esse cara não era decente. Seu cabelo estava parcialmente tingido como penas de pássaro, e suas mãos tinham anéis e piercings. Ele parecia um delinquente incorrigível. Como poderia estudar tão bem? Eu vim aqui para estudar a sério, ao contrário de alguém que dorme o dia todo como você. E daí se eu durmo? Sou bom em trabalho prático. Vamos logo e brigar. Assim que os dois estavam prestes a lutar ali mesmo, todos saíram para impedi-los, e o assunto acabou ali. Mais tarde, quando teve tempo, Rin perguntou a Yukio sobre Suguro. Embora parecesse rude por fora, Suguro era na verdade muito inteligente. Ele era o sucessor de um famoso templo em Kyoto, e era altamente respeitado e aguardado por muitos professores. Se esse era o caso, então, teoricamente, Rin não poderia vencê-lo. Mais tarde, quando Rin estava conversando com Shimi, Suguro se aproximou para provocá-lo com comentários sarcásticos sobre serem melosos à luz do dia. Ser meloso com uma garota ainda é melhor do que um cara que traz meninos aonde quer que vá. Não é diferente de ser gay. Assim, os dois se enfrentaram, prontos para lutar novamente.
Todos do lado de fora ficaram surpresos porque os dois eram incrivelmente semelhantes em sua grosseria. Eles se odiavam porque eram iguais demais. Na aula de educação física, os dois enfrentaram o sapo-demônio juntos. Em termos de trabalho prático, Rin era realmente o líder da turma, liderando com folga. Suguro, atrás dele, não conseguia superá-lo, não importando o quão rápido corresse. Rin chamou Suguro de galinha e o outro pulou e o chutou. Em questões práticas, o sobrevivente é rei, então jogar sujo estava valendo. Mas ele não esperava que o sapo já estivesse atrás dele. Felizmente, o professor puxou o sapo-demônio de volta a tempo. Depois o arrastou para o lado e o repreendeu severamente. Não era sem razão que Suguro era tão rigoroso consigo mesmo. Era porque ele queria vingar os monges e reconstruir seu templo. 16 anos atrás, ocorreu um evento horrível. Por algum motivo, as chamas de Satanás atacaram o templo e mataram numerosos monges. Apenas um aprendiz de monge sobreviveu para testemunhar aquela cena. Estrangeiros não entenderam o que aconteceu naquele ano. Acreditavam que o templo estava amaldiçoado e abandonaram a fé da terra. Até mesmo o povo de lá foi rotulado como amaldiçoado. Foi por isso que Suguro queria derrotar Satanás e reconstruir o templo. Mais tarde, a aula continuou, mas antes que a lição terminasse, a mente do professor foi para sua virilha quando sua namorada ligou e pediu um rápido encontro. Ele abandonou toda a vergonha e ignorou o olhar dos alunos correndo na velocidade da luz. Vendo isso, Suguro suspirou. Que tipo de escola era essa, onde os alunos eram impróprios e os professores não tinham maneiras? Rin sabia que o outro estava zombando dele. Eles compartilhavam o mesmo objetivo de derrotar Satanás, então por que ele continuava provocando brigas? Ele queria lutar? Suguro sabia que seus dois amigos haviam contado a Rin sobre sua história. Ele sentia que alguém como Rin não era digno de compartilhar o mesmo objetivo. Então, ele lançou um desafio. Os dois desceriam e enfrentariam o sapo-demônio juntos. O sapo-demônio tinha a capacidade de observar os olhos e perceber a alma da pessoa que estava diante dele. Se um deles mostrasse fraqueza, essa pessoa perderia. Se Rin conseguisse vencer o sapo, Suguro o reconheceria. Depois de dizer isso, ele olhou para Rin com olhos expectantes. Contrário à sua habitual competitividade, Rin recusou porque esse assunto não valia o risco de sua vida. Acima de tudo, seu poder não era algo que todos poderiam conhecer. Mas Suguro, ao ouvir isso, ficou irritado, pensando que Rin estava o menosprezando. Os outros sentiram o mesmo. Ele lembrou de quando era jovem. Quando os monges foram de porta em porta pedindo doações para reconstruir o templo, não só não receberam apoio, como também ouviram palavras ferinas, dizendo que eram monges do templo amaldiçoado e que deveriam deixar aquela coisa desabar. Até Suguro carregava o nome de filho maldito. Ao ouvir isso, ele gritou com raiva que era tudo culpa de Satanás e que ele se tornaria um exorcista e o mataria com suas próprias mãos. O monge ouviu isso e riu. Ele não estava zombando, mas realmente achou aquilo muito divertido. Suguro não entendeu que o monge temia Satanás instintivamente e pensou que o monge o estava desprezando. Agora, na cena, havia alguém que pensou que ele estava brincando. Ele não era uma criança para ficar gritando sobre derrotar Satanás. Nesse momento de instabilidade emocional, o sapo aproveitou aquele instante e avançou para morder Suguro. Naquele momento, Rin pulou e caiu diretamente em suas mandíbulas. Mas em vez de ser despedaçado, o sapo demonstrou medo e tremeu, soltando Rin. Ele xingou Suguro, chamando-o de idiota e perguntando se ele estava cansado de viver. Embora Suguro tenha perdido a aposta, ele não cederia a Rin. Os dois se encararam novamente, prontos para lutar. Todos acima suspiraram ao ver aquilo. Não sabiam que, à distância, Yukio estava esperando. Tudo foi armado por Mefisto para testar Rin, que sabia que estava brincando com fogo. Além disso, quando o mundo demoníaco soube que o filho do rei demoníaco estava vagando no mundo humano, houve uma comoção. Era realmente difícil para Mefisto ter que vigiar o filho do rei demoníaco ali. Na manhã seguinte, teve início uma série de dias de vida e estudos para Rin na escola. Como de costume, ele acordou tarde, enquanto Yukio já havia terminado de comer, e então culpou seu irmão mais novo por não tê-lo acordado. Eu te chamei 3 vezes, mas você ficou deitado como se estivesse prestes a morrer. Eu ia enrolar você e te enterrar. Da próxima vez, se chamar não funcionar, use um despertador físico, entendeu? Depois que os dois terminaram de comer, foram para a escola. Na hora do almoço, embora Rin tivesse corrido como se estivesse com prisão de ventre até o balcão de comida, ele chegou tarde demais. Quando chegou, havia apenas um pãozinho sobrando.
Ele o pegou, e Suguro também estendeu a mão para pegá-lo. Assim que os dois se viram, quiseram se espancar. Os amigos ao redor tiveram que jogar água sobre eles para esfriar suas cabeças quentes antes que eles brigassem ali mesmo. À distância, Yukio também foi comprar comida. Claro, não havia mais nada para comprar. Mas, ao contrário dos outros alunos, o título de calouro destacado no curso especial era muito diferente. Um grupo de alunas ociosas, sem nada melhor para fazer, preparou comida e ficou esperando. Ver Yukio era como ver um rei. Elas lhe ofereciam pratos deliciosos e exóticos para escolher, até discutindo entre si, com os olhos lançando raios uma para a outra. O grupo ao redor de Rin viu essa cena de longe e realmente o admirou. Como Yukio era tão atraente para as garotas. Quanto a Yukio, ele não sabia de qual comida escolher. Pegar um prato de uma pessoa deixaria outra de fora. De qualquer forma, elas ficariam com ciúmes e brigariam, rasgando as roupas uma da outra. Isso seria um grande problema. Felizmente, ele viu Rin no balcão de comida e correu para puxar seu irmão para o almoço. Era realmente uma desculpa convincente para se recusar. Enquanto Yukio respirava aliviado, os olhos de Rin se iluminaram ao olhar para o mostruário de comida dentro do local. Havia lagostas, caranguejos rei e muitas outras iguarias de primeira qualidade que ele estava ansioso para comprar. Quando descobriu que a refeição mais barata custava quase 2.000 ienes, Rin não tinha nem 100 ienes no bolso. O que ele poderia comer? Seria para morrer de fome? Yukio, ao seu lado, comentou que a Academia True Cross era um lugar para filhos de ricos. Se você fosse pobre e viesse aqui, só poderia sobreviver apertando o cinto. Ouvindo isso, Rin quis sacar sua espada e atacar alguns alunos, forçando todos a lhe dar dinheiro. Yukio o deteve e foi procurar Mefisto para relatar a situação difícil. Pelo menos a cafeteria deveria ter algo barato para sobreviver. Ele não concordava que comida de primeira classe fosse essencial. Apenas comendo bem e bebendo bem a vida poderia ser completa. Depois de dizer isso, Mefisto pegou um copo de miojo instantâneo que ele acabara de preparar e começou a comer. Ele estava realmente sem palavras. Como diretor, tinha a autoridade de fazer o que quisesse, mas pelo menos deveria lhes dar algum dinheiro para viver. O filho do rei demônio não era um deus que podia viver sem comer. Ouvindo isso, Mefisto puxou uma nota de 2.000 ienes e a lançou para Rin. Antes que ele pudesse ficar feliz, foi informado que isso seria dado uma vez por mês. Como alguém poderia sobreviver com isso? Quando a conversa educada não funcionou, Rin estava prestes a sacar a espada quando Yukio o arrastou para longe. Rin poderia passar fome, mas Yukio não. Ser professor na divisão dos exorcistas vinha com um salário, então ele não precisava se preocupar. Yukio já tinha planejado uma maneira de seu irmão sobreviver, que era cozinhar em casa. Ele patrocinaria o dinheiro e Rin mostraria suas habilidades. Afinal, a habilidade culinária de Rin já estava em nível Michelin. Falando nisso, Yukio era bastante astuto para evitar que as garotas o convidassem para comer e para economizar dinheiro. Ele elaborou essa estratégia para que seu irmão soubesse quão cara era a vida escolar. Para evitar ter que acordar cedo e cozinhar correndo, Rin cozinhava na noite anterior e colocava na geladeira. Na manhã seguinte, ele só precisava tirar da geladeira e levar para a escola. A temperatura diminuiria gradualmente e ao meio-dia estaria pronto para comer. Mas após apenas uma noite, Rin agarrou furiosamente 2 caixas de almoço vazias e chutou Yukio. Mesmo que você estivesse morrendo de fome, deveria ter guardado um pouco para seu irmão. O cérebro de Yukio carregou por um momento antes de ele entender por que Rin estava bravo, mas honestamente, ele também não tinha tocado nas 2 caixas de almoço. Rin e Yukio acharam tudo muito estranho. Nos últimos dias, eles não se entenderam sobre quem seria o principal cozinheiro, mas todas as manhãs, a comida já estava pronta. Os 2 irmãos comeram sem nem se importar em lavar a louça, mas quando chegavam em casa, tudo estava estranhamente limpo. Bem naquele momento, o som de cozinhando vinha da cozinha. Eles foram nervosamente verificar e descobriram que era Mefisto. Rin pensou que ele estava cozinhando para os 2 irmãos esses dias. Mas não, há alguns dias era um demônio que Mefisto havia contratado para trabalhar. Então, ele viu Rin entrando casualmente para cozinhar, sem pedir permissão. Então ele ficou irritado, e Mefisto teve a oportunidade de mostrar suas incríveis habilidades culinárias. Olhando para o prato de sopa que ainda borbulhava, mesmo não estando mais no fogão, engolir aquilo poderia ser mais do que o estômago conseguiria suportar. Rin arriscou e abriu a tigela. Então seus olhos se reviraram e sua boca se abriu em direção ao céu. Em seu estado de delírio, ele viu sua avó chamando-o para o paraíso ocidental, mesmo nunca tendo-a conhecido. A notícia ainda mais
Aterrorizante era que até Yukabok parar de ficar irritado, Mefisto ficaria responsável pela cozinha. Se o demônio nunca parasse de ficar irritado, bem, resolva isso por conta própria. Para evitar esse destino pior que a morte, Rin entrou na cozinha e limpou tudo cuidadosamente, organizando tudo de maneira adequada. Mas Yukabok ainda estava muito irritado e lançou um garfo como um aviso. Rin respondeu, perguntando o que ele queria e desafiando-o a sair e lutar. Sob seu desafio, Yukabok realmente apareceu. Era apenas um pequeno demônio que parecia fofo, nada feroz ou assustador. Justo quando parecia que os dois teriam uma briga que abalaria todo o dormitório, Yukio sentiu que algo estava errado de longe e voltou correndo o mais rápido que podia. Ao abrir a porta da cozinha, ele viu Rin e o demônio, um deitado no chão e o outro na mesa, ambos com barrigas inchadas. Mefisto, acima, viu tudo. Ao invés de lutar, Rin e Yukabok decidiram ter um duelo culinário. Depois de experimentar a comida um do outro, ambos acharam extremamente deliciosa e não queriam perder uma única mordida. Eles comeram até que suas barrigas ficassem tão grandes quanto estavam agora. Após o duelo, Yukabok não estava mais irritado e tudo voltou ao normal. Yukio também teve uma refeição deliciosa, mas as meninas ainda se aglomeravam ao seu redor. Ao longe, Rin viu esta cena e esperava que as pessoas se apaixonassem por sua comida deliciosa e que ele também se tornasse popular com as meninas, em vez de não ter nem meninas nem cachorros. Mas quando Yukio disse a elas que seu irmão cozinhava, elas olharam para Rin, que sonhava acordado como alguém que esteve doente por anos, tentando esconder isso. Como poderiam acreditar nisso? Ouvindo-as falar, Rin ficou de coração partido e chorou enquanto comia. Aquela tarde, Shimi veio visitar. As meninas, após falharem em entregar suas marmitas, haviam seguido e observado. Ao vê-la entrar, todas ficaram com ciúmes e bravas, esperando para ver quando ela sairia, se perguntando se Yukio e Shimi estavam namorando. As três meninas esperaram até a noite, mas não viram Shimi sair. Elas não podiam saber que Yukio já havia levado Shimi para casa usando a chave do exorcista. As três meninas decidiram entrar às escondidas para verificar a situação. Elas foram até a cozinha e viram as marmitas que pareciam claramente bonitas e deliciosas. Imaginando Shimi e Yukio cozinhando felizes juntos, as meninas não conseguiram conter seu ciúme e jogaram todas as marmitas fora. Então, um grito aterrorizado ecoou. Rin e Yukio acordaram assustados e correram para a cozinha para ver Yukabok, crescido furiosamente, e cozinhando no pote estavam as três meninas sendo temperadas com especiarias. Rin viu que a operação de Yukabok estava instável e tentou pará-lo, mas o demônio balançou o braço e o derrubou. Yukio sacou sua arma para exorcizá-lo, mas Rin o deteve. Yukabok estava tão irritado que perdeu a cabeça. Rin disse que se ele cozinhasse enquanto perdia a cabeça daquela forma, não conseguiria criar pratos que as pessoas elogiariam. Yukabok imediatamente parou. Para pessoas que amam cozinhar, receber elogios dos outros é a coisa mais feliz. No começo, cozinham apenas porque gostam, mas depois, todos querem que seus amados aproveitem a comida. Elogios são como reconhecimento. Rin também havia passado por isso, então ele entendia muito bem. Yukabok era o mesmo. Então foi fácil para ele se acalmar. As três garotas eram semelhantes, pois Yukio se recusou a comer as marmitas delas. Elas acabaram assim. Então, o aparentemente inocente teve que levar toda a culpa. Ele pegou todas as três marmitas de uma vez e depois ficou em casa descansando por vários dias. As três garotas estavam a salvo, sem nada com que se preocupar. Passando para a situação de Shimi. Hoje, quando ela foi para a escola, sua mãe perguntou ansiosamente se ela já tinha feito amigos. Shimi respondeu de forma desdenhosa e saiu, lembrando-se awkwardly de tudo o que tinha acontecido. Embora conhecesse os irmãos Rin, não sabia se eles contavam como amigos. Shimi também não queria depender muito deles, então, quando a aula terminou, ela foi atrás das únicas duas alunas para cumprimentá-las, esperando se tornar amiga delas. Ela ficou tão nervosa que, acidentalmente, tropeçou e caiu. Paku viu isso e se virou para perguntar se ela estava bem. A pessoa ao seu lado, Izumo, não se importou nem um pouco, como se nem valesse a pena olhar para trás por um momento. Apesar disso, Shimi parecia não se importar nem um pouco. Talvez continuasse tentando. Logo a turma teria uma prova bem importante. Se os alunos passassem nessa prova, ganhariam a qualificação para se tornarem exorcistas. Além disso, antes da prova, precisavam escolher sua classe de combate. Para alguém como Rin, que não tinha uma única palavra de conhecimento na cabeça, ele realmente não entendia nenhum dos termos. Então, ele teve que se aproximar do grupo de Suguru para fazer perguntas. Suguru estava claramente irritado e queria dar um chute na garganta de Rin, mas seus dois
Amigos ao lado não se sentiam da mesma forma. Eles responderam todas as suas perguntas. Normalmente, os exorcistas têm 5 escolas de combate. Pode parecer espiritual, mas os exorcistas também podem usar armas de fogo e espadas, e depois usar encantamentos e técnicas de invocação. Além disso, um curandeiro durante o combate também era essencial. Pessoas normais geralmente escolhem apenas uma classe como principal, enquanto pessoas habilidosas como Yukio podem escolher 2 escolas como usar armas de fogo e cura. Depois de perguntar por um tempo, Rin aprendeu sobre os exorcistas que lutam com espadas e decidiu seguir esse caminho. Escolher uma profissão tão levianamente levaria ao desemprego depois e a culpar o mercado. Em seguida, era a aula de invocação, ensinada pelo professor convocador. Esta escola era bastante especial. Para invocar não dependia apenas de círculos mágicos e encantamentos, mas também exigia talento inato. A escola de invocação podia convocar demônios, espíritos e até mesmo deuses para lutar. Esta escola era altamente respeitada entre os exorcistas, porque as criaturas convocadas só faziam contratos com aqueles mais fortes do que elas. Se a vontade de alguém vacilasse no meio, eles poderiam até virar-se e matar seu mestre. Na aula, apenas 2 pessoas possuíam a habilidade de convocação. Uma era Izumo com 2 espíritos raposa e a segunda era Shimi com um espírito planta. Quando ela obteve sua criatura convocada, pensou que era uma boa oportunidade para começar uma conversa com Izumo, então ela se manifestou. Em vez de responder gentilmente, Izumo a zombou, dizendo que era apenas fofa e tão pequena quanto um grão de feijão. Shimi era ingênua e não percebeu isso, pensando que estava sendo elogiada. Quando a aula terminou, Shimi continuou a persegui-la, chamando-a desesperadamente. Paku, que estava atrás, estava muito comovida. Izumo simplesmente continuou andando até sentir-se muito irritada e finalmente virar-se. Shimi ignorou os gritos e expressou seu desejo de se tornarem amigas. Ao ouvir isso, Izumo aceitou e então estendeu sua mochila para Shimi. Meu corpo é fraco, então por favor, ajude-me a carregá-la. Amigos devem ajudar uns aos outros, certo? Assim, em vez de ganhar uma amiga, Shimi adquiriu uma mestre. Izumo a fez fazer tudo, desde distribuir provas e comprar comida e bebidas, até carregar pertences pessoais. Rin se sentia extremamente desconfortável. Muitas vezes viu Shimi sendo explorada e queria falar, mas não sabia o que dizer. Alguns dias depois, a turma teve um acampamento de treino. O local escolhido era onde os 2 irmãos viviam. Como estava deserto, um pouco de barulho não importaria. Quando o teste acabou, Izumo quis tomar banho, então Shimi quis segui-la. Era a primeira vez dela tomando banho com uma amiga, então estava bastante animada. Mas, inesperadamente, ao chegarem, ouviu as palavras desprezíveis dizendo que ela deveria esperar do lado de fora, porque não se sentia confortável em mostrar seu corpo para os outros. Para ter certeza de que não estava esperando em vão, deveria comprar algumas frutas e leite. Shimi ouviu isso e se sentiu realmente desconfortável, mas ainda assim virou-se para ir embora. Rin passou por ali e quis detê-la. Não continue fazendo isso é exploração, não é ajuda entre amigos. Enquanto os 2 do lado de fora discutiam, Paku dentro também sentia que o que sua amiga estava fazendo era errado. Tirar vantagem de pessoas honestas era inaceitável. No passado, as pessoas evitavam Izumo porque ela podia ver demônios, mas Paku ainda se manteve amiga dela. Mas agora estava difícil continuar. Ela também não planejava continuar nas aulas de exorcismo. Izumo olhava, confusa para sua única amiga, quando algumas gotas de sangue caíram de cima. Elas seguiram as gotas e olharam para cima para ver um demônio de 2 cabeças grudado no teto. Ele se lançou e atacou Paku. Izumo imediatamente convocou seus espíritos raposa para lutar, mas naquele momento, ela se lembrou das palavras de Paku. Sua hesitação psicológica no momento crítico fez com que as bestas espirituais se rebelassem e tentassem atacar sua invocadora. Felizmente, Rin ouviu a confusão e correu a tempo, empurrando-os para longe e lembrando Izumo de rasgar o papel de convocação. Rin também não sabia o que fazer em seguida. Normalmente, com apenas um golpe de espada, ele poderia lidar com a situação, mas com pessoas presentes, expor seu poder e identidade seria extremamente arriscado. Shimi também chegou, e ao ver Paku ferida, correu imediatamente para prestar primeiros socorros. Por causa disso, Rin avançou e empurrou o demônio para trás. Ele o reconheceu como filho de Satã, mas ainda assim atacou, jogando Rin de lado antes de agarrar seu pescoço e apertar com força. O demônio se desculpou com Rin, dizendo que havia recebido ordens e precisava fazer aquilo. Felizmente, no último momento, Yukio chegou a tempo e disparou sua arma para espantá-lo. Quanto a Paku, com a ajuda de Shimi,
Seu ferimento já não era mais preocupante. Ela se recuperaria em breve. Após tudo, Izumo só conseguia se esconder em um canto e chorar. Ela nem sequer conseguia proteger seu único amigo. Que inútil! Rin não prestou atenção ao seu autoculpamento. Ele jogou uma jaqueta para ela e lhe disse para sair e lidar com o problema. Embora o incidente já tivesse passado, o coração de Izumo não estava nada estável. Ele a acompanhava em seus sonhos e replays as coisas mais terríveis. Sua melhor amiga a odiando, suas bestas espirituais se revoltando e o aterrorizante demônio atrás dela. Quando chegou a parte mais assustadora, o sonho acabou. Izumo desceu para escovar os dentes e lavar o rosto, e viu que Rin também estava lá. Ela devolveu a jaqueta, agora limpa, e agradeceu pela aparição dele na noite anterior. Se Rin não tivesse vindo, quem sabia aonde as coisas teriam chegado? Rin não se importou e apenas focou em sua jaqueta limpa. Você realmente é uma boa pessoa. Talvez eu tenha te julgado mal antes. Sendo elogiada, Izumo ficou tímida e negou, dizendo que era apenas porque ele estava muito sujo e ela não pôde suportar. Então os dois foram juntos visitar Paku. Yukio deu a ela uma injeção. Em alguns dias, sua febre iria diminuir e não haveria efeitos colaterais. Quando os irmãos Rin saíram, Paku disse a Izumo que ainda deixaria a turma de exorcismo. Izumo pensou que era porque ela havia agido de forma muito dura e a envergonhou, mas não era isso. Paku estava saindo apenas porque realmente não era adequada para se tornar uma exorcista. De qualquer forma, as duas ainda seriam amigas próximas devido a tantas experiências compartilhadas. A inteligente Izumo não conseguia nem memorizar a escritura de exorcismo. Suguro teve a oportunidade de se exibir e se levantou para recitá-la do começo ao fim, surpreendendo a todos sem fim. De fato, ele parecia um furão, mas realmente tinha talento. Suguro não era humilde, então seu amigo fez isso por ele, dizendo que Suguro apenas tinha uma memória melhor do que as pessoas normais. Izumo, ao lado dele, achou que ele realmente não sabia como ser humilde, então fez um comentário sobre como eram apenas 4 escrituras e ainda assim ele estava sendo tão arrogante. A pessoa que me critica é aquela que não conseguiu nem memorizar aquelas 4 escrituras. É só que eu não me dei ao trabalho de lembrar. Depois de discutir por um tempo, mencionaram o sonho de derrotar Satã, o que fez Suguro não conseguir se segurar e agarrar a gola de Izumo. Ela imediatamente balançou a mão para lhe dar um tapa. Rin estava prestes a perder a paciência e socar cada um deles quando Yukio chegou para pará-lo, pedindo a todos que por favor se acalmassem. Então ele impôs uma punição para que toda a turma fosse pressionada pelas pedras demoníacas. Quanto mais tempo essas coisas ficassem no corpo, mais pesadas se tornariam. Por isso, os rostos de todos agora pareciam exaustos. Além das palavras, apesar disso, Yukio não parou. Ele disse a todos para aguentarem por mais 3 horas. Durante esse tempo, ele iria realizar um exorcismo, e todos nós ficaríamos juntos para continuar a punição e fortalecer nosso vínculo. Esta profissão não podia existir sozinha. Uma equipe precisava de pelo menos 2 pessoas. Se você brigar durante a batalha, é melhor comprar um caixão e pular dentro para esperar ser enterrado. Ao ouvir isso, todos xingaram Yukio. Seu rosto era jovem, mas por que ele era tão cruel? Rin e Yukio eram realmente irmãos? Quando Yukio acabara de sair, as luzes de repente se apagaram completamente. A princípio, pensaram que o jovem professor havia feito isso. Estavam o xingando, desejando que seus futuros filhos nascessem 100 anos. Quando perceberam que apenas aquele prédio havia perdido energia enquanto outros lugares ainda tinham, a escola não pagava a conta de luz? Shima levantou-se e abriu a porta para checar a situação. Ele viu o demônio. Estava prestes a dizer que era uma ilusão quando foi socado, quase sendo enviado para encontrar seus ancestrais. Rin deu uma olhada e soube que era o demônio de ontem. Era ainda o mesmo demônio tipo cadáver com um nível bastante alto para iniciantes. O demônio se dirigia ao grupo e disparou uma bomba de gás venenoso. Por um momento, ninguém sabia o que fazer com a situação atual. Shimi implorou ao seu espírito para salvar todos. Então ele convocou uma raiz de árvore afiada que perfurou direto o corpo do morto-vivo e o prendeu na parede. Todos pensaram que havia acabado, mas inesperadamente, o demônio de repente dividiu seu corpo. O ferimento cicatrizou rapidamente enquanto ele avançava. As raízes de árvore bloqueando seu caminho foram varridas com um movimento de seu braço. O veneno começou a fazer efeito naquele momento, fazendo com que os corpos de todos ficassem extremamente desconfortáveis. Alguém tão fraco como Shimi caiu em um estado de consciência turva, seu corpo todo perdendo força
e incapaz de se mover. Diante dessas circunstâncias terríveis, Rin sabia que não poderia fazer nada além de se usar como isca. Ele sabia que o demônio o estava alvo de qualquer maneira. Ele se espremeu entre as fendas das raízes de árvores, desafiou o demônio com "Me pegue se puder!" e então saiu correndo. De fato, ele o seguiu e perseguiu Rin até que ele quase começou a tossir fumaça. Após algum tempo lutando e correndo, Rin correu para o painel elétrico. Alguém realmente havia cortado o disjuntor. Ele estava prestes a ligá-lo quando o demônio chegou. Ele usou sua longa língua pendente para envolvê-lo e o golpeou várias vezes até que Rin quisesse vomitar. Quando não pôde mais suportar a surra, Rin finalmente acendeu as chamas azuis para assustar o demônio de volta. Bem naquela hora, alguém apareceu. De fato, era aquele poder de Satanás. Rin também viu quem falou. Ele era o cérebro por trás de tudo, separando-o dos outros, querendo testemunhar ele cortando e matando o demônio que havia convocado. Como você quiser, Rin imediatamente sacou sua espada e a cravou direto na cabeça do morto-vivo. As chamas azuis rapidamente envolveram e queimaram o corpo. Quando o demônio desabou, Rin olhou para onde a pessoa estava e não viu ninguém. No grupo de Suguru, eles também não estavam seguros porque o demônio havia se dividido em dois e um ainda estava bem onde eles estavam. O poder de combate do grupo não podia se comparar ao de Rin, então decidiram recitar o canto de exorcismo, mas a invocação só funcionava quando a contramaldição correta para o demônio era recitada. Aqueles que sabiam o canto sentaram-se e começaram a recitar. As raízes da árvore de Shime estavam prestes a ceder. Shima também fazia parte da escola de cânticos, mas ele não tinha nada na cabeça, então ficou na frente, tentando ganhar tempo. Izumo, ao seu lado, não sabia o que fazer e só conseguia correr para verificar como Shime estava. Mesmo em sua confusão, Shime ainda se preocupava com Izumo, dizendo que ela parecia diferente hoje e perguntando se estava tudo bem. Ao ouvir que Shime, em um estado tão perigoso, ainda se preocupava com ela, não hesitou em convocar seus espíritos. Quando estavam prestes a atacá-la, ela gritou em suas caras para obedecerem seu comando. Até as raposas precisavam temer uma leoa. Embora as duas raposas desferissem técnicas bastante poderosas, não conseguiram derrotar o demônio e podiam apenas ganhar algum tempo. Depois de romper o cerco que Izumo criara, ele avançou e agarrou a cabeça de Suguru. Apesar da dor, ele continuou recitando o canto. No momento mais perigoso, as luzes do prédio se acenderam, ferindo e angustiante os mortos-vivos. Naquele breve momento, Suguru terminou de recitar o canto de exorcismo que os mortos-vivos temiam. Seu corpo se desintegrou completamente, não deixando nada para trás. Rin havia acabado de voltar quando Suguru lhe deu um chute na cara pelo crime de atacar o monstro sozinho. Você queria morrer, idiota que gosta de se exibir? Um tempo depois, Yukio também voltou. Atrás dele estava o cara de um olho só, de antes que havia atraído Rin para longe do time. Rin estava prestes a avisar seu irmão que o oponente era um inimigo, quando de repente alguém o chutou na cara por trás, fazendo-o cair e colidir com a porta. Não era ninguém menos que Mephisto. Não pense que um monstro acima do nível intermediário pode simplesmente invadir a escola. Este foi o teste de qualificação para se tornar um exorcista, combinado com o acampamento de treinamento. Enquanto falava, professores de todos os lugares começaram a surgir de seus esconderijos. Alguns se esconderam em armários, outros se esconderam sob o chão, em qualquer lugar que pudesse esconder um corpo. Eles pularam. Afinal, treinar alguém cuja imprudência superava seu bom senso para lutar contra demônios não era fácil. Como poderiam deixar esses jovens brotos morrerem antes de florescer? Ouvindo a situação, Rin queria convocar os professores para uma sessão de sparring em artes marciais japonesas, mas decidiu contra isso. Seria problemático levar outro chute na cara. O que todos estavam preocupados agora era se haviam passado ou não. Em geral, o desempenho de todos foi bastante bom e difícil de criticar. Suguru encontrou uma solução mesmo em tal perigo. Sendo agarrado pela cabeça e ainda assim completando o canto, mostrava o nível de habilidade que ele tinha. Izumo também era igualmente talentosa. Enfrentando a possibilidade de seus espíritos se rebelarem, ela ainda os convocou e utilizou técnicas com destreza para ganhar tempo. Shima também foi extremamente corajoso, arriscando a vida para proteger seus companheiros de equipe. Shime
nem mesmo precisava ser mencionada. Sem ela, todo o grupo não teria conseguido fazer nada e poderia ter sido levado para um serviço fúnebre com o Senhor. Se estivéssemos falando dos mais inúteis, eram apenas aqueles dois idiotas. Os dois pareciam fazer nada além de ficar ali apenas para preencher o número. Um estava jogando League of Legends, afirmando que destronaria Faker, enquanto o outro estava apenas brincando. Vendo que Suguru tinha um problema com ele, o convidou para lutar ali mesmo para esquentar as coisas. Além disso, se estivéssemos falando sobre a pessoa mais impressionante, com certeza era Rin. Ninguém conseguia acreditar que esse preguiçoso tinha a força para matar um demônio de nível intermediário apenas com uma espada. Era realmente inacreditável. Enquanto todos discutiam animadamente o teste, Yukio foi procurar o professor de um olho só. Embora fosse um teste, o que ele havia feito não era aceitável. Tentar fazer Rin usar seu poder enquanto o separava do grupo. Essa era uma ação extremamente arriscada. Se você é o freio que impede Rin de ir longe demais, eu sou o acelerador que força ele a se desenvolver. O próprio Mephisto pediu isso. Precisamos controlar e determinar se Rin deve fazer parte dos Cavaleiros ou deve ser eliminado. Durante todo esse tempo, tanto o poder quanto o espírito de Rin estiveram muito bons. Não houve sinal indicando que ele fosse um monstro. Alguns dias depois, quando Shimi estava cuidando da loja para sua mãe, Yukio apareceu. Ele a informou que precisava escolher sua classe de combate principal. As chances de Shinichi passar no teste eram muito altas, então essa decisão precisava ser feita rapidamente. Nos últimos dias, Yukio também havia notado seu claro progresso. Lembrando do primeiro dia em que se conheceram, foi quando Yukio havia acabado de se formar na classe de exorcistas e se tornou oficialmente um exorcista. Fujimoto o levou até a loja de exorcistas. A mãe de Shimi estava lá, como sempre, enquanto Shimi se escondia atrás da porta. Embora sua mãe tentasse apresentar Yukio a Shimi, ela continuava nervosa e tímida, escondendo-se atrás da porta. Foi só quando pai e filho estavam prestes a sair que Shimi encontrou coragem para sair e dar a Yukio um trevo de 4 folhas para boa sorte. Naquele momento, ela admirava muito o amigo diante dela. Ele tinha apenas 14 anos e já era um exorcista. Yukio não se deixou levar por isso. Ele se lembrava de quando era jovem, era exatamente como Shimi, ou até pior, chorando pela menor coisa. Felizmente, ele tinha um irmão mais velho como Rin. Falando nisso, Yukio de repente lembrou-se de sua conversa com o professor de um olho só. Sentindo que algo estava errado, ele imediatamente se levantou e voltou para o dormitório onde Rin estava dormindo. O professor estava lá, desembainhando sua arma e cravando-a decisivamente, mas a sensação em sua mão era estranha. Ele levantou o cobertor e encontrou apenas um boneco dentro. Um estalo de uma arma sendo carregada ecoou atrás dele. Era Yukio. Rin já havia sido levado para outro lugar e agora dormia tranquilamente. De repente, vários tiros foram disparados, fazendo Rin perceber que algo perigoso estava acontecendo na escada que levava ao telhado. O professor tentou invocar demônios para atacar, mas Yukio foi rápido como um raio, disparando sua arma e derrubando todas as criaturas convocadas pelo oponente. Ao chegar ao telhado, a batalha se intensificou ainda mais. O oponente derramou mais sangue para trocar por mais poder de combate. Yukio sacou 2 armas e atirou rapidamente, mas ainda assim, faltava um braço. Ele agarrou sua perna e o puxou para baixo. Yukio tirou água benta e a dissolveu. O professor havia aproveitado aquele breve momento para desenhar um grande círculo de invocação. Este era o demônio mais forte com o qual ele poderia fazer um contrato. Assim que terminou de falar, um monstro do tamanho de um caminhão apareceu. O demônio era grande, mas extremamente rápido. Ele o golpeou antes que Yukio pudesse reagir, fazendo-o voar para trás. Yukio se levantou e disparou sua arma para atacar. As balas perfuraram a carne, mas não podiam fazer nada contra o demônio. Pelo contrário, braços cresceram dos ferimentos e avançaram, dificultando ainda mais as coisas para Yukio. Bem naquele momento, uma espada se cravou no monstro e todo o seu corpo explodiu em chamas azuis. Rin havia chegado. Ele viu o professor e quis correr para cima dele, mas o professor reagiu rapidamente e jogou água benta, forçando-o a recuar. O demônio imediatamente se virou e agarrou Rin, sua outra mão segurando sua cabeça como se quisesse esmagá-la. Felizmente, Yukio havia destruído o círculo de invocação. O professor não poderia invocar outro demônio sem morrer. Yukio não pôde deixar de se perguntar por que o professor continuava mirando em Rin. A razão era bastante profunda. O professor era um dos poucos sobreviventes do desastre do Cavaleiro Azul 16 anos atrás. Pior, naquela noite, Satanás havia possuído seu corpo e, em seguida, o devastou. Foi por isso que o ódio do professor
professor por Satanás e tudo relacionado a ele era imenso. Depois de dizer isso, ele invocou uma lâmina afiada e a cravou em Rin. Rin não se esquivou, nem desviou, mas aceitou o golpe. Ele aceitou todas as batalhas desse professor, mas não deveria envolver pessoas inocentes. Newhouse ficou um tanto surpreso ao ouvir isso, mas o assunto não terminaria ali. Haveria muitas mais pessoas como ele vindo atrás de Rin. Na manhã seguinte, os resultados oficiais do teste foram divulgados. Todos passaram. Assim, Mephisto os convidou para comer bolo. O diretor de toda a academia não gastaria nenhum centavo em uma refeição adequada. Ele era verdadeiramente mesquinho ao extremo. No verão, o dormitório era insuportavelmente quente. Supostamente era uma academia para a alta sociedade, mas o dormitório não tinha nenhum único ar-condicionado. Por causa do calor, Rin teve que arrastar seu corpo preguiçoso e lento para comprar sorvete. No caminho, ele comeu vários picolés, mas não ficou satisfeito. Teria que comer mais quando chegasse em casa. Rin era tão descuidado que esqueceu de comprar água para seu irmão mais novo. Ele realmente era um irmão mais velho e responsável. Ele não se importava muito de qualquer forma. A coisa mais irritante naquele momento era ter que fazer dever de casa. Mesmo tendo as qualificações para se tornar um exorcista, ele ainda não conseguia escapar dessas malditas tarefas. Ele pegou a lista de níveis de exorcista. Estava perto do fundo, apenas acima do nível de aprendiz. Olhando para Yukio, viu que seu irmão havia alcançado o nível intermediário 1. Rin riu, chamando-o de noob, esquecendo que Yukio só havia praticado por 2 anos. Acima de tudo, Paladino era o nível mais alto, um título nobre concedido a apenas uma pessoa. Alguém como Rin, que não conseguia fazer uma única tarefa corretamente, jogava fora toda a sua inteligência em combate. E só confiava no poder demoníaco? Como ele poderia alcançá-lo? O que você disse? Não dê uma lição ao seu irmão mais velho como se fosse um velho. Você só precisa agir um pouco mais maduro em combate. No momento em que houver uma abertura, você saca sua espada. Você não usou nenhuma habilidade de exorcista. Se continuar assim, definitivamente será engolido por aquelas chamas. Sendo repreendido por Yukio sem saber como responder, Rin, com raiva, ergueu os óculos de Yukio até o teto. A armação bateu com força, quebrou e caiu na cabeça de Yukio. Justo quando Yukio estava prestes a ficar furioso, um telefonema chegou. Parecia que havia uma missão urgente que exigia sua presença. Rin perguntou ansiosamente o que estava acontecendo. Não tem nada a ver com você. Fique em casa. Mas as coisas acabaram saindo como sempre. Quando Yukio foi se reportar para a missão, Rin o seguiu. Como um exorcista oficial, acompanhar essas missões e assistir de longe não era difícil. Enquanto Yukio resmungava, Rin ouviu de repente um grito de algum lugar. Chamava todos de mentirosos e soava muito bravo. Seguindo Yukio para dentro, ele viu um gato gigante de pé diante deles. Se era um demônio ou um deus, era difícil dizer. O gato, Kuro, era uma vez o espírito familiar de Fujimoto. Kuro costumava ser a divindade protetora das famílias no comércio de seda. Naquela época, ratos sempre espreitavam para roubar a seda. Sem Kuro, os frutos de seu trabalho eram constantemente roubados. Agradecidos pelo gato, toda a Vila da Seda construiu um santuário e ofereceu alimentos, peixes e frutas em abundância. Mas com a mudança dos tempos, a seda artesanal declinou, assim como o comércio. As pessoas abandonaram a profissão, e o santuário também foi abandonado. Então veio o dia em que a terra seria redesenvolvida, e uma grua veio demolir o santuário de Kuro. Ele ficou furioso, e se transformou em um demônio, atacando a todos. O prédio em construção desabou de repente. Até a imensa grua foi derrubada. Os vilarejos acharam que o santuário estava amaldiçoado e chamaram muitos exorcistas para lidar com isso, mas ninguém poderia fazer nada contra Kuro. Foi então que pessoas da academia vieram para subjugar o espírito. Agora o gato estava rugindo e causando caos. Ocasionalmente, Rin ainda conseguia ouvir sua voz interior. Kuro acreditava que as pessoas diante dele estavam mentindo. Como alguém como Fujimoto poderia morrer? Todos não entendiam o que estava acontecendo e pensavam que ele estava apenas enlouquecendo sem razão. Eles usaram balas tranquilizantes, mas não foram suficientes para deixar Kuro inconsciente. Tiveram apenas um leve efeito de desacelerá-lo. Água benta era completamente irrelevante para Kuro, e ninguém conhecia o contrafeitiço para isso. Eles fizeram tudo o que podiam, mas ainda assim não conseguiram subjugar esse espírito. Por isso chamaram Yukio.
Ele trouxe um dispositivo que Fujimoto havia feito antes de sua morte. O velho havia instruído cuidadosamente que, se Kuro alguma vez enlouquecesse, ele deveria usar isto. Yukio especulou que se tratava de um tipo de veneno especialmente feito por Fujimoto para Kuro. Como ninguém poderia fazer um contrato com um espírito desse nível, eles não tiveram escolha a não ser eliminá-lo. Rin imediatamente o parou. Kuro não estava bravo aleatoriamente, mas se sentia triste e solitário após a morte de Fujimoto. Rin avançou e mais uma vez lembrou Kuro que ele havia partido. Kuro gritou em negação, absolutamente se recusando a acreditar. Seguindo as palavras de Rin de que ele estava ausente, Kuro perdeu ainda mais o controle e lançou-se para a frente. Rin ficou ali e deu uma cabeçada em Kuro diretamente. Kuro aceitou o golpe e caiu. Rin não fez nada além de esperar que ele se levantasse. O velho realmente se foi. Você o amava e confiava muito nele, não era? É por isso que você está bravo agora. Vamos, fazer as pazes. Yukio ficou surpreso com a cena. Era exatamente como Fujimoto havia dominado Kuro. Ele não lutou, mas perguntou se Kuro valorizava muito os humanos. Era por isso que estava bravo quando foi esquecido. Agora vamos fazer as pazes. Quando Yukio voltou à realidade, Kuro havia se tornado um gato normal novamente, chorando e lamentando tristemente. Ele se lembrava de como costumava beber sake alegremente com Fujimoto. Rin não impediu Kuro, mas o deixou chorar para liberar a dor em seu coração em vez de reprimi-la. Um tempo depois, Kuro começou a gostar de Rin e esfregou-se contra ele afetuosamente. Após Yukio relatar a situação e retornar, ele ainda carregava a arma secreta de Fujimoto. Ao vê-la, Kuro não ficou assustado, mas animado. Disse que aquele era o presente que Fujimoto sempre trazia para ele. Yukio a retirou cautelosamente e cheirou com cuidado, apenas para descobrir que era vinho de catnip, o tipo que Fujimoto costumava beber com Kuro. Desde o início, ele nunca quis matar Kuro. Ele apenas esperava que Kuro sentisse esse aroma e recuperasse a compostura, assim como agora. Alguns dias depois, um grupo de 3, incluindo Rin, Izumo e Shima, foi para uma área à beira-mar. Shima estava animado, dizendo que essa viagem seria incrível. Todas as garotas frescas, só esperem. Estou chegando. Vou conquistar cada uma delas, então não se preocupem. Rin estava feliz porque iria à praia. Vendo-os tão animados, parecia que estavam indo em uma viagem divertida, mas na verdade, era uma missão. O dinheiro da escola não era tão fácil de aproveitar, especialmente com o diretor mesquinho ainda no cargo. Eles não faziam ideia do que tinham sido designados para fazer ali, mas Rin teve que sentar e grelhar lulas enquanto vendia produtos. Será que a True Cross Academy estava planejando expandir para o mercado de negócios? Só Deus sabia. O importante naquele momento era que eles estavam vendendo desde a manhã, mas nenhum cliente havia aparecido para comer. Talvez deveriam deixar Kuro dar uma mordida para quebrar a má sorte. Shima comentou que precisavam mudar de tática e ter garotas bonitas em roupas sexys promovendo os produtos. Infelizmente, Izumo não entendia trabalho em equipe e se recusava a sacrificar qualquer coisa. Assim que ele terminou de falar, Izumo chegou. Ela se opôs veementemente à venda. Ajudar a preparar as lulas já era demais. Após dizer isso, ela saiu para o mar para relaxar. De fato, flutuar na praia no verão e aproveitar o sol fresco era realmente maravilhoso. Justamente quando Izumo pensava isso, sua perna de repente deu uma cãibra. Perto dali, um garotinho viu isso e nadou até ela como um atleta olímpico. O garoto tinha boas intenções, mas sua mão pousou bem sobre as pequenas tangerinas de Izumo. Ela ignorou sua própria situação perigosa e lutou de volta. O garoto não podia fazer nada além de usar sua técnica de cabeçada de ferro com força diretamente na testa dela, deixando Izumo inconsciente. Quando ela acordou, o garoto estava prestes a lhe dar um beijo apaixonado. Ela respondeu imediatamente com uma cabeçada em seu queixo, causando dor ao garoto. O nome do menino era Yohei. Ele tinha apenas boas intenções e queria lhe dar ressuscitação cardiopulmonar. Sua cabeça é feita de ferro ou algo assim? Dói tanto. Você é quem tem a cabeça de ferro, que acabou de me deixar inconsciente. Bem naquele momento, Rin e Shima também chegaram. Vendo que Izumo estava bem, eles já não estavam mais preocupados. Shima observou os arredores e notou que os moradores pareciam ansiosos com algo. O grupo seguiu e viu uma enorme área do mar que havia sido manchada de preto. Uma pessoa idosa, ao ver isso, mencionou o demônio do mar, uma lenda de tempos antigos nesta região. Sempre que a água ficava preta, um demônio tão grande quanto uma montanha aparecia e destruía a área. Que Deus nos proteja. O grupo foi curioso até o mosteiro onde ele morava. Na parede, havia uma pintura que retratava o demônio. Era uma lula gigante.
Temendo que a lenda se tornasse realidade, 6 meses atrás, um pescador havia saído ao mar para caçar o demônio e nunca mais voltou. No caminho de volta, Rin se deparou com o garoto Yohei novamente. Esse cara realmente sabia como encenar. Ele estava perdido, mas não dizia que estava perdido. Em vez disso, ele afirmava ousadamente que seu pai, certa vez, disse que um homem caminha por um caminho reto e que ao andar reto ele se perdeu. Então agora ele tinha que perguntar a 3 pessoas de outra região como chegar ao supermercado. Quando o garoto terminou de fazer compras, os 3 também o acompanharam até em casa só para garantir. Como você sobreviveu tanto tempo, garoto? Isso é nada. Meu pai é ainda mais desorientado do que eu. Você realmente tem tanto orgulho de se gabar assim tão livremente? Yohei afirmou que seu pai costumava ser incrível até decidir sair ao mar há 6 meses. Ao ouvir isso, o grupo de Rin parou. Então esse garoto engraçado havia perdido seu querido pai assim. Naquela noite, quando voltaram para a pousada, o professor havia preparado uma mesa cheia de lulas. Eles ouviram que, por causa da influência do demônio, esta área só pegava lulas e nenhum outro fruto do mar. Agora entendiam por que vender lula grelhada naquela manhã tinha sido um total fracasso. Depois de comer, o professor recebeu outra ligação de sua namorada, então ele instruiu-os a não vender lulas pela manhã e a ficar de olho em Yohei para que ele não saísse procurando o demônio. Naquela noite, quando Izumo estava prestes a dormir, o garoto apareceu. Ele lhe deu uma caixa de pomada porque percebeu mais cedo que a cabeça dela ainda parecia doer. Sendo uma pessoa com direção certificada para se perder, Yohei parecia ter se esforçado bastante para chegar até ali. Por causa de sua sinceridade, Izumo se importava muito com Yohei. Ela disse aos outros 2 que não precisavam trabalhar e que ela ficaria de vigia sozinha. O mar na manhã seguinte ainda estava tão preto quanto no dia anterior. Yohei preparou bolinhos de arroz e ficou sentado à beira do mar o dia todo. Mesmo com o sol prestes a se pôr completamente, o garoto ainda não tinha intenção de ir embora. Izumo não aguentou mais e saiu para aconselhá-lo. Pare de fantasiar sobre força. Na vida você precisa conhecer seus próprios limites. O que você pode e não pode fazer. Caso contrário, não é diferente de se jogar para a morte. Ao ouvir isso, Yohei não desistiu. As pessoas que são sempre negativas são aquelas que não acreditam em si mesmas. Seu pai dizia sempre que um homem com determinação suficiente pode realizar qualquer coisa. Assim que ele terminou de falar, uma figura gigantesca apareceu longe no mar. Era a lula. Yohei imediatamente tomou uma atitude e saiu correndo para algum lugar. Izumo rapidamente o seguiu. Rin e os outros viram a lula gigante se aproximando lentamente da ilha e não sabiam o que fazer. Shima, ao lado deles, tentou ler um encantamento para ver se funcionaria, mas quem sabia se a lula tinha ouvidos para ouvir? No momento mais crítico, Kuro se transformou em um gigante e saiu para lutar. Ele colidiu violentamente com a lula e então recuou. Vendo Kuro tão poderoso, Rin começou a esperar gradualmente que ele derrotasse o demônio que assombrava aquelas águas há centenas de anos. Mas quando Kuro se lançou para morder a lula, Shima ficou sem palavras. Era um gato. Então, como ele não sabia que gatos que comem lula crua ficariam chapados e desmaiariam. E assim, a única força de combate da equipe foi expulsa da batalha daquele jeito. Quando a lula estava prestes a atacá-los, uma flecha de repente voou e perfurou profundamente a carne do monstro do mar. Ele levou um golpe doloroso e se virou na direção de onde a flecha veio. Lá estava Yohei, que de alguma forma subira em um barco e saíra para o mar. O pequeno garoto era como uma pessoa surda, sem medo de tiros, encarando a lula gigante. Ele não estava apenas sem medo, mas ainda avançou. Quando Rin o parou, Yohei pulou decididamente na água. Ele disparou outra flecha, mas no máximo, ela apenas feriu a lula. E então ele foi nocauteado por um golpe. Rin imediatamente correu para resgatar o garoto. Com a outra mão, rapidamente sacou sua espada, pronto para lutar até a morte. Quando por trás, um homem em uma jangada chamou Yohei. Ouviu a voz familiar e se virou para ver que era seu pai. Os 2 se reuniram felizes e foram à costa para conversar. A lula não estava mais atacando furiosamente. Durante a lendária batalha com o monstro do mar, ele acidentalmente fizera amizade com ela. Depois disso, ele ajudou a lula a mudar seu temperamento para que não andasse causando problemas como antes. Yohei e todos acharam difícil acreditar no que ele disse, mas era a verdade. Nos últimos meses, ele e ela estavam tentando encontrar o caminho de volta juntos e estavam vivendo bem. O professor ao lado assentiu em aprovação. Até os demônios podem mudar sua natureza. Como exorcistas, vocês não podem simplesmente ver um demônio e imediatamente atacar. Vocês devem determinar se o oponente é bom ou
mal e responder de forma apropriada. É assim que um verdadeiro homem corajoso é. Alguns dias após o retorno à escola, o grupo de Rin teve outra missão juntos. A missão ocorreu em um centro de diversões que estava temporariamente fechado. Todo o grupo estava esperando entediado, prestes a convidar uns aos outros para lutar para passar o tempo, quando seus olhos de repente brilharam à distância. Shima e Izumo estavam correndo em direção a eles. Diferente de antes, Shima não estava usando seu kimono folgado. Em vez disso, ela usava um uniforme escolar básico. Isso mostrava cada curva de seu corpo. As curvas e contornos estavam claramente visíveis e incrivelmente sedutores. Todo o grupo estava em chamas e congelou ao ver isso. No começo, Shimi se sentiu muito tímida, mas quando suas amigas a elogiaram, ela se sentiu melhor. Rin achava que a saia era um pouco curta demais para Shimi e estava prestes a contar a Yukio, mas como ele estava olhando para o peito dela o tempo todo, acabou apanhando na cara. A missão principal daquele dia era investigar e capturar um fantasma no parque de diversões. Rumores diziam que objetos no parque se moviam de forma anormal e as saias curtas das garotas eram repentinamente levantadas. Por um lado positivo, graças a isso, os caras tinham vistas gratuitas, mas quem sabia se esse fantasma mudaria seu comportamento a longo prazo? Então, a academia decidiu capturá-lo primeiro e resolver as coisas depois. O grupo se dividiria em várias equipes de 2 pessoas cada. Rin e Shimi estavam na mesma equipe. Ao ouvir essa notícia, seus olhos brilharam. Essa viagem seria incrível. Ele poderia olhar livremente para seu enorme peito e suas pernas volumosas. No meio do caminho, Shimi não conseguiu se conter e gritou animadamente. Durante muito tempo, ela sempre quis visitar um parque de diversões pelo menos uma vez. Mesmo os adultos adoravam esse lugar, então como as crianças não poderiam gostar? Mas Shimi nunca gostou de ir a lugares lotados, então ela tinha desistido. Agora que tinha a oportunidade, ela realmente queria tentar pelo menos uma vez. Ao ouvir isso, Rin estava completamente apaixonado. Se você quiser brincar, então brinque. Shimi imediatamente concordou, fazendo Rin sentir que aquele dia era um encontro. Ele tentou encontrar algo que não exigisse muita força para Shimi brincar. O passeio de carruagem era a melhor escolha. Assim que chegaram, Rin ouviu o som de uma criança chorando de algum lugar. Olhando mais de perto, viu a criança sentada em um cavalo de madeira. A visão da criança chorando miseravelmente comoveu Shimi. Ela gentilmente perguntou por que a criança estava ali chorando assim, mas a criança continuou chorando, o que irritou Rin. Aplicando os métodos parentais das mães asiáticas, ele disse: "Se você chorar mais, eu vou te dar um tapa na cara com meus chinelos." O menininho ficou com medo e voou para o peito de Shimi, chorando ainda mais. Então, ele contou, entre lágrimas, a história de como ele ficou doente e infelizmente faleceu. Desde então, a promessa de ir ao parque de diversões com sua família nunca foi cumprida. Assim que Shimi começou a sentir pena dele, o garoto levantou o peito dela, se tornando digno de apanhar. Ele zombou dos dois por serem estúpidos e desafiou-os a pegá-lo. Ao ouvir isso, Rin e Shimi ficaram tão bravos que juraram que iriam atrás dele como cães. Se não conseguissem pegá-lo, ele voou muito rápido, então os dois não conseguiam acompanhar e se separaram para procurar. Shimi entrou em uma sala cheia de espelhos. O reflexo do menino aparecia em toda parte, tornando impossível para ela saber onde encontrá-lo. Então, o garoto subiu em uma xícara giratória e esperou Shimi entrar antes de ativá-la, fazendo-a girar em círculos com ela. Quando Shimi se acalmou, o menino tinha voado em outra direção. Ela sentiu que o que o menino havia dito não era completamente falso. Talvez ele realmente quisesse apenas brincar um pouco. Neste parque de diversões com alguém, em vez de persegui-lo, Shimi brincou com o fantasma do outro lado. Rin queria informar a todos que tinha encontrado o fantasma quando, de repente, alguém acima agarrou sua espada. Era um demônio que se apresentou como o rei da terra, Amon. Rin não teve tempo de se importar com quem era esse cara. Ele só queria recuperar sua espada. Ignorando os apelos de Rin, Amon puxou a espada e as chamas azuis dela, e Rin imediatamente disparou para cima. Quando ele colocou a espada na bainha, as chamas se apagaram. Amon achou isso divertido, como um jogo interessante, e continuou puxando e colocando a espada na bainha repetidamente. Rin embaixo já havia dito tudo que podia, mas o oponente não ouvia, então ele avançou e chutou. O chute errou, mas a cabeça de uma estátua de Mefisto caiu. Amon não se importou que Rin parecesse irritado e começou seu jogo de provocação. Com um estalar de dedos, o poder que estava desligado agora estava ativado.
Montanha-russa começou a funcionar. Ele pulou nela e olhou para baixo de forma zombeteira, fazendo Rin subir para persegui-lo. Quando percebeu que o carro estava prestes a colidir com ele, ele saltou agilmente para desviar. Amon o seguiu e o derrubou com apenas um movimento de dedos. Ele não desistiu e continuou, batendo repetidamente no rosto de Rin, enquanto sempre se perguntava em voz alta por que seu irmão mais velho e seu pai se importavam tanto com ele. Quando aterrissaram, Rin conseguiu se libertar e havia perdido completamente o controle. Ele agarrou barras de ferro e as lançou em Amon, aproveitando quando ele desviava. Rin avançou, agarrou seu pescoço e canalizou as chamas azuis para queimá-lo. Amon sabia que brincar era aceitável, mas deixar essa coisa queimá-lo significaria morte. Ele chutou Rin para o lado. Assim que Rin se estabilizou, queria avançar novamente, mas naquele momento, por causa da batalha deles, várias estruturas haviam desmoronado. Feixes de aço caíram, coincidentemente, no lugar onde Shimi estava brincando com o fantasma. Mesmo estando em uma situação perigosa, ela não abandonaria o garoto, impedindo-se de fugir a tempo. Quando o edifício estava prestes a esmagar Shimi, Rin percebeu que não conseguiria correr até lá a tempo. Com um movimento de sua mão, uma grande chama disparou em direção à sala de jogos, empurrando tudo que estava caindo para o lado e protegendo a vida de Shimi. Esse ataque parecia drenar toda a força de Rin, e ele colapsou no chão. Amon se aproximou e pisou forte sobre ele. Neste momento, alguém que parecia inútil, como Miwa, apareceu. Ele puxou uma espada de seu peito e atacou Amon. Amon desviou do ataque e então olhou cuidadosamente para o recém-chegado. Depois disso, ele parou de brincar, retornou a espada e saiu. Miwa perseguiu o oponente. Rin ficou para trás, sentindo-se extremamente frustrado. Ele não tinha habilidade nenhuma para revidar e estava completamente preso e espancado. Rin ficou tão irritado que levantou a voz para Shimi. Felizmente, ele conseguiu estabilizar suas emoções a tempo. Yukio também veio verificar a situação. Miwa, que não conseguiu alcançar, também retornou. Essa pessoa não era um estudante, e a aparência masculina também era um disfarce. Ela era Shura, uma exorcista sênior de primeira classe do Vaticano, enviada aqui para monitorar e supervisionar elementos perigosos. Assim como Rin, com sua identidade como o inspetor-chefe oficialmente nomeado pelo Vaticano, Shura tinha plena autoridade nesta área. Ela prendeu a cabeça de Rin sob seu braço e o arrastou para o lado. Então disse a Yukio para chamar Mephisto, porque ela tinha assuntos importantes a perguntar. Assim, Rin foi arrastado por Shura diante dos olhos de todos. As meninas se perguntaram o que estava acontecendo. Os meninos se perguntaram por que era Rin quem estava naquela posição, e não eles. Basta olhar para aqueles dois picos montanhosos. Só de pensar em ser agarrado assim já era uma bênção insuportavelmente agradável. A filial do Vaticano no Japão tinha uma entrada através do parque. Enquanto alguém possuísse uma chave de exorcista, poderia entrar. Observando a expressão desconcertada de Rin sobre a filial, ficou claro que ele não sabia nada sobre aquele lugar. Quando Yukio abriu a porta, um grandioso e maciço corredor apareceu. Não era diferente de um palácio gigante. Dentro, o grupo de Mephisto já estava esperando. Shura não se preocupou com formalidades e fez diretamente a pergunta a Mephisto, perguntando por que ele estava escondendo a existência do filho de Satanás. Quero treiná-lo para se tornar a arma suprema do Vaticano contra Satanás. Nos últimos 2000 anos, parecia que os humanos estavam lutando contra demônios, mas a verdade era apenas uma defesa passiva. Sempre que Satanás possuía um corpo, mesmo sem sua verdadeira forma, mas apenas um avatar, os exorcistas humanos mais talentosos só conseguiam morrer impotentemente. Foi por isso que Mephisto escolheu esconder e treinar Rin. Shura sabia que conversar com Mephisto poderia não render nenhuma informação útil, então decidiu abrir a prisão e falar com Rin. Só ao entrar, Rin soube sobre o relacionamento de Shura com Fujimoto. Ela havia sido sua aluna. Poderia-se dizer que as aparências de Rin e Shura eram semelhantes. Ela havia vivido em um lugar severo, onde razão e amor não existiam. Felizmente, na escuridão, um raio de luz havia aparecido. Fujimoto havia chegado, matado todos os monstros e atirado daquela vida. Ele mesmo a treinou para se tornar uma exorcista talentosa e poderosa, como ela era agora.
Olhando para Rin, Shura se lembrou da última vez que encontrou Fujimoto. Para ela, ninguém neste mundo era mais forte que ele, um verdadeiro exorcista paladino. Mas naquele momento, ele escolheu Rin como seu aluno e então explicou claramente seus preparativos para dar a Rin uma espada demoníaca. Finalmente, ele implorou a Shura, a que entendia melhor as espadas demoníacas, que se um dia ele morresse e aquele garoto não tivesse crescido, Shura deveria ensiná-lo. Essas palavras foram como uma faca cravando na fé de Shura. Ela não acreditava em Deus, mas em Fujimoto. Por isso partiu com raiva. Hoje, ela voltou para matar Rin, não porque ele era o filho de seu mestre a quem deveria mostrar misericórdia. A declaração original, quando o Vaticano nomeou Shura como inspetor-chefe, era que Mephisto e Fujimoto provavelmente estavam escondendo algo relacionado a Satanás, o que poderia estar conectado ao evento onde numerosos monges morreram há 16 anos. Se esse fosse o caso, Shura tinha a autoridade para executar primeiro e relatar depois sobre aqueles envolvidos no evento. Por isso, ela tinha que agir. Shura deliberadamente apreendeu a arma de Rin, então desembainhou a espada e desferiu vários golpes de lâmina de vento. Eles voaram em direção a ele e cortaram as paredes, deixando marcas grandes. Se Rin tivesse sido um pouco mais lento, teria sido cortado ao meio, sem brincadeira. Após lutar por um tempo, tentando persuadir o oponente, mas falhando, ele sabia que só poderia lutar até o fim. Mas em termos de técnica e habilidade, era como lutar contra Anemon. Muita diferença. Durante toda a luta, era apenas Shura segurando Rin e o espancando. Matá-lo teria sido extremamente fácil para ela. Shura simplesmente queria verificar se Rin valia a vida que Fujimoto apostara. Ao ver esse estilo de luta desajeitado e desprovido de habilidade, Shura pensou que estava errada. Shura convocou cobras ilusórias para atacar Rin. Elas não o feriram, mas o distraiu um pouco. Shura estava esperando exatamente por isso e avançou, cravando a faca em seu ombro. Talvez o que Fujimoto me disse sobre você estivesse errado. Ele estava completamente enganado. Apesar de ter sido ferido fatalmente no ombro, Rin não apenas não desabou, mas olhou para Shiro com raiva, agarrando a espada com a mão nua. Quando o velho morreu, Rin havia jurado em seu túmulo que se tornaria um exorcista, forte o suficiente para espancar Satanás e vingar o velho. Ele se tornaria o próximo paladino. Ao ouvir isso, Shura riu alto. O filho de Satanás queria espancar Satanás. As palavras de Fujimoto surgiram mais uma vez em sua mente. Aquele garoto é muito interessante. A fraqueza de Rin neste ponto não era porque Fujimoto era um professor ruim, mas porque ele estava apenas criando uma criança pequena. Portanto, Shura decidiu ficar e treinar Rin como Fujimoto havia pedido. Naquela noite, Rin não conseguiu dormir e subiu ao telhado, lembrando-se de coisas de quando era pequeno. Naquela época, Rin havia espancado alguns colegas de classe tão gravemente que precisaram ser hospitalizados. Ninguém podia se aproximar e aconselhá-lo, então chamaram Fujimoto. Vendo a agressão e a força de Rin, todos o chamavam de demônio. Somente ele não o censurou ou culpou, mas se aproximou e lhe deu um abraço. Rin ainda estava bravo e continuou socando seu estômago até que os óculos caíram e fizeram um barulho. Só então ele parou. Fujimoto sussurrou no ouvido de Rin que queria que ele se tornasse alguém com muitos amigos, alguém por quem as garotas se apaixonariam, em vez de ser agressivo como agora. Mas você não sabe como fazer isso. Use sua força para propósitos bons em vez de espancar todos que vê como agora. Nesse ponto, ele não aguentou mais e desabou. Fujimoto tinha sido socado por Rin tão forte que suas costelas quebraram, mas ele ainda tentou agir como se estivesse bem, dizendo que tinha feito isso de propósito para que pudesse ir ao hospital e ver as enfermeiras com enormes melões. Mas quando os médicos levantaram a maca, ele imediatamente gritou: "Devagar, devagar." Voltando ao presente, para facilitar o ensino, Shura também se tornou professora da classe de exorcismo. Alguém perguntou onde o velho professor tinha ido. Ele foi dar à luz. Ouvir essa frase era o suficiente para entender que tipo de aluno ele costumava ser. Rin coincidentemente entrou na aula naquele momento ontem porque um súbito surto de paixão o dominou. Ele brincou com Kuro e então adormeceu no telhado, sem ninguém para acordá-lo. Chegar atrasado significava que ele não sabia que Shiro era o professor e ficou eternamente surpreso. Mas Rin não se importava muito hoje. Ele veio para a aula com a determinação de se tornar um paladino, de vingar Fujimoto e de garantir que ninguém diria que a escolha de confiar nele e apostar sua vida nele foi um erro.